Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Felipe, gostaria que você nos explicasse por que iniciou a partida com o Eliel, deixando o Bidu e o Eric Daltro no banco como opções, e falasse também desse golaço do Lucas Abreu no final da partida. Boa noite. O Bidu está retornando de lesão e fez apenas 2 treinamentos com a gente. E o Eliel conquistou a oportunidade dele, o Eric teve a dele, e eu optei aí foi uma opção técnica e colocar o Eliel, e feliz demais por colocar os meninos da casa para jogar, ver o Vitor Ramon, ver o Eliel, ver o Bidu que entrou depois e é da casa também, enfim. Esses meninos estão fazendo merecer, assim como o Renan, e merecendo eles vão jogar. E a gente está fazendo um trabalho não só a curto prazo para o Guarani, mas a médio e longo prazo também. Isso me deixa muito feliz. E você nota a equipe do Guarani briosa, identificada com o clube, honrando a camisa, e isso é o mais importante. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Felipe, boa noite. O Guarani conseguiu uma vitória importantíssima, ainda mais da forma que foi com esse gol no fim, mas não foi uma grande atuação, né? O time não conseguiu ser dominante, não conseguiu criar várias oportunidades aí, fazer um jogo bom como fez em partidas anteriores. Queria que você falasse sobre a atuação e, pensando no jogo de segunda, que falasse também sobre a montagem do seu sistema ofensivo. Isso porque você não conta já com o Vagninho machucado, o Arthur e o Rafael com esse problema da Covid e o Júnior Todinho suspenso. Como é que você pensa em montar o time para um jogo muito complicado contra o Cruzeiro? Peço desculpa, mas eu discordo da sua análise do jogo. Nós fizemos um grande jogo. No primeiro tempo nós achamos um gol cedo e a posse de bola do CSA foi uma posse de bola sem utilidade. Eles tiveram a bola, mas tiveram a bola entre zagueiro, lateral, goleiro durante a maior parte do primeiro tempo, e a gente estava ganhando a partida. E mesmo assim criamos algumas situações de contra-ataque, poderíamos até ampliar o jogo. E no meio do primeiro tempo à frente, o juiz começou a dar algumas faltas e empurrar o CSA através de falta. Então, foi isso que aconteceu no primeiro tempo. E no segundo tempo, nós fomos dominantes. Perdemos várias situações de gol, criamos bastante, tivemos maior posse de bola, maior número de finalização, que já tínhamos no primeiro tempo também, apesar de não termos a posse. Estou muito satisfeito, eles foram muito aplicados taticamente, jogando contra uma equipe que estava invicta há muito tempo, numa ascensão, e foi uma grande vitória, um grande trabalho da equipe, taticamente, defensivamente e ofensivamente. Estou muito feliz com a equipe. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Felipe, a minha pergunta para você é a seguinte: eu quero que você fale do volume de jogo. Você disse, após a derrota para o Juventude, que a equipe apresentou um bom volume de jogo e que a derrota poderia ser classificada como um detalhe. E hoje? O detalhe hoje foi a favor do Guarani? Como é que você avalia? Então, eu não acho que foi o detalhe, acho que foi o trabalho muito bem feito. Defensivamente, primeiro tempo, eles acharam um gol de um lateral longo e após 2 faltas que o juiz empurrou o time do CSA para perto da nossa área, e nós dominamos o jogo, seja defensivamente quanto ofensivamente. Primeiro tempo nós não tivemos um volume de posse grande, porque fizemos um gol no início e eles ficaram trocando muita bola entre zagueiro e goleiro. Nós optamos por uma meia pressão e funcionou, porque eles não acharam espaço. Foram apenas 3 finalizações do CSA no primeiro tempo. A quarta foi bloqueada, então a equipe se portou muito bem no primeiro tempo, controlou a partida defensivamente, principalmente porque fez o gol no início. E no segundo tempo, que precisou ser agressiva para achar o segundo, ela criou várias chances de gol. Nós dominamos o segundo tempo, finalizamos mais que o adversário, tivemos uma maior posse e tivemos volume de novo. Então, dentro da estratégia que a gente fez, nossa equipe foi muito bem. Nós tivemos chance de ampliar ainda no primeiro tempo em alguns contra-ataques. Estou orgulhoso do que esses meninos fizeram hoje, da aplicação tática do jogo que fizeram. Nós conseguimos construir jogada pela esquerda, pela direita, cruzamento, enfim, jogada por dentro. E a atuação de tanto os que começaram quanto os que entraram demonstra que o elenco é muito forte e que mesmo a gente perdendo uma ou outra situação como foi de Covid, de lesão, a gente continua forte na competição. Gabriel Castro, da CBN Campinas. O Guarani não fez uma grande partida
em muitos momentos se limitou apenas a se defender, à marcação. A lição que fica daqui para frente, para as próximas partidas, é que a equipe precisa ser mais objetiva e tentar ficar um pouco mais com a posse de bola? Discordo de novo, desculpa de discordar tanto, mas foi a situação do jogo e o adversário também que resolveu trocar a bola entre zagueiro, goleiro, lateral no primeiro tempo, e isso gerou uma posse maior para o adversário e um jogo com menos posse para a gente, já que a gente também achou o gol logo no início da partida. Foi o contexto do jogo. Nós em nenhum momento recuamos e o adversário jogou no nosso campo. Isso não aconteceu. E no segundo tempo nós ficamos mais com a bola, é só olhar os números, tivemos mais finalização, criamos muito mais no segundo tempo, porque precisávamos fazer o segundo gol, e a equipe está de parabéns, se portou muito bem. Tudo que a gente preparou para o jogo aconteceu, e a vitória espetacular contra uma equipe que vinha de 4 vitórias e 2 empates, 6 jogos sem perder, uma equipe muito forte, seja individualmente quanto coletivamente. Foi uma vitória espetacular em todos os sentidos, principalmente na parte tática. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Parabéns, Felipe. Gostaria de saber por que começar com o Bruno Sávio ali de centroavante, mais na parte central, e durante o jogo, por que não colocar o Matheus Souza, já que ele é da posição e a gente vinha de um empate aí? Bom, o Sávio tem treinado nessa função e já fez isso na base do América. Eu já o acompanhei nessa função, ou como segundo atacante. É um jogador de muita mobilidade e que iria nos ajudar a abrir a defesa adversária. E isso aconteceu. O Matheus é uma promessa, é um menino que a gente vem trabalhando junto com os outros meninos. E hoje não entrou, mas tinha entrado contra o Juventude. Isso é um processo. Mas muito feliz com os meninos que jogaram também. O Vitor Ramon entrou e foi muito bem, Eliel entrou e foi muito bem, iniciou a partida e foi muito bem, Renan mais um jogo para ir ganhando experiência e melhorando. Enfim, Bidu, que entrou depois, é da casa também. Hoje a gente vê uma equipe do Guarani com identidade, não só por causa desses meninos da casa, mas pelo trabalho que todos os atletas estão fazendo, honrando o clube. Eu acho que hoje foi um jogo como a tradição do clube, uma equipe briosa, uma equipe guerreira, e que a gente sabe que esse é o caminho e vai continuar assim até o final. Pois não, Washington Mello, canal Esportes Online. Felipe, apesar da vitória, claro, né, tem que comemorar aí os 3 pontos, mas pelo menos na minha opinião foi a pior apresentação do Guarani sob o seu comando. Você entende que essa questão aí da Covid, né, 2 jogadores aí que testaram positivo, isso acabou afetando o time emocionalmente ou não tem nada a ver na sua opinião? Não tem nada a ver, e para mim foi a melhor partida nossa desde que eu cheguei. Consistente, aplicado defensivamente, controlou um adversário muito difícil, que normalmente comanda as partidas, que vem a 6 jogos invicto. Foi uma vitória espetacular. Defensivamente a gente conseguiu segurar a equipe adversária. Primeiro tempo eles tiveram uma posse maior, mas sem chegar no nosso gol. Acharam um gol de um lateral na área. Não me lembro de outras chances, claro, foram apenas 3 finalizações no nosso gol, né? E nem sei se as 3 foram em direção ao gol. Nós tivemos mais no primeiro tempo e tivemos mais no segundo tempo. Nós acabamos com 14 finalizações contra 12 do adversário, e muitas nossas dentro da área com perigo. Nós criamos muito no segundo tempo. Nós fizemos uma grande partida, uma vitória espetacular contra um adversário muito difícil. E foi o mais difícil até agora, e foi a nossa melhor partida. E contando com meninos da base, jogando, enfim, mostra a força do elenco e mostra a nossa força como equipe também. Então todos de parabéns. E eu repito, foi a melhor partida nossa desde que eu cheguei. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Boa noite, Felipe Conceição. Primeiramente, parabéns pela vitória. E a minha pergunta para você é a seguinte: gostaria que você abordasse e comentasse aqui pra gente a movimentação do Lucas Crispim no jogo. E qual é a sua análise do Guarani na partida? O Crispim está se achando cada vez mais nessa nova função. Lembrando que é um trabalho novo e que os atletas estão conseguindo já dar uma cara, uma consistência para a equipe pela aplicação deles, porque é muito difícil construir isso tão rápido.
mas mesmo com pouco tempo você vê triangulação no lado direito, triangulação no lado esquerdo, finalização no corredor central, finalização dos dois lados chegando com cruzamento, enfim. A equipe está produzindo com variações, está sendo cada vez mais consistente defensivamente. Hoje o gol foi um acidente e nós jogamos contra uma grande equipe e tivemos uma vitória espetacular. Os atletas estão de parabéns pela aplicação, pelo jogo que fizeram. Mais uma vez nós tivemos um número muito bom de finalização, um volume ofensivo muito bom no segundo tempo e uma consistência defensiva no primeiro tempo espetacular. E volto a repetir, contra a melhor equipe que a gente enfrentou até agora e que vinha de 6 jogos sem perder, com 4 vitórias e 2 empates. Estava em ascensão no campeonato e hoje nós conseguimos vencer com a força do grupo. Gustavo Biano, EPTV. Felipe, você foi expulso, né? Só que mesmo assim continuou dando as orientações ali, né, das vitalícias, assim como já tinha feito contra o CRB. E a vitória dá para dizer que passou muito pela sua mão, porque você chamou ali o Lucas para entrar, né, junto com outros 2 jogadores, e deu uma orientação para ele. Ele cumpriu aquilo que você pediu, e os outros jogadores também. Você sente que essa vitória, esse segundo gol principalmente, teve a sua participação mesmo estando do lado de fora? A participação é de todos, não é minha só, né? A gente trabalha no dia a dia com todos, né? Mostra para todos o que a gente quer, dá atenção a todos, e não é só essa partida. Todas as partidas que eu estou aqui dirigindo no Guarani, os atletas que têm entrado bem, e eu sei que é por causa da aplicação deles no dia a dia. Porque quem está jogando está praticando o que a gente está passando. E quem está de suplente está praticando nos treinamentos. E coisa que muitas vezes a torcida não vê, a imprensa não vê, mas são atletas que estão se dedicando muito. E por isso o resultado. Você vê o Lucas hoje, entrou ali com o Giovani e com o Bidu. Eu queria forçar aquele lado do CSA. A gente estava criando alguma coisa, mas o Eliel pelo cansaço, o Renan também, porque trabalharam muito bem. E o Murilo, os 3... demonstraram um pouco de cansaço e a gente vitalizou aquele lado esquerdo ali e funcionou. O lado direito nosso também funcionou muito bem. Enfim, estou muito feliz com a evolução da equipe, com a consistência, com a utilização dos meninos da base. É um trabalho que não é só para o domingo, para ganhar domingo. A médio e longo prazo vai dar muitos frutos para o Guarani, eu não tenho dúvida. Felipe, terminamos aqui as perguntas dos nossos companheiros de imprensa. Eu agradeço pela sua entrevista. Bom descanso para você, recupera essa garganta. É muito espremido, na segunda já tem jogo de novo. Aí. Vamos para Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro. E vamos lá, vamos na luta, meu guerreiro. Vamos, manter a humildade nosso trabalho, pezinho no chão. Como eu falei da outra vez, nós já encontramos um caminho e é ficar nele. Os números demonstram isso. E um abraço especial para a torcida do Guarani. Fique com a gente, que a gente está trabalhando honestamente e diariamente para que possa dar alegria para vocês, e pode acreditar que nós vamos trabalhar muito mais. Grande abraço.